pretendemos estudar. Este propósito dessa revista é nós realmente entendermos e compreendermos quem é que está no trono do nosso coração. E, coincidentemente, nós falamos algo parecido na quinta-feira, na nossa reunião de estudo, quando nós falamos sobre o desaparecimento de Deus na sociedade. Nós gravamos o vídeo, se você não pôde vir, está lá no nosso canal no YouTube. Tem muita relação com o que nós vamos falar hoje, mas o propósito dessa aula é mostrar realmente quem é que domina o nosso coração, quem é que está no trono do nosso coração, quem é realmente que o nosso coração presta culto. E abra comigo a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, um estudo bem interessante, para podermos entender um pouquinho. A partir do versículo 3, diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. Cumprir o quê? Os mandamentos do versículo 1 e versículo 2, os mandamentos do versículo 1 e versículo 2 está se referindo. Para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Deus. Então, a palavra do Senhor através de Moisés aqui exorta o povo, ensina o povo que este povo só tem um Deus, um único Deus. E assim se seguiu a história. O monoteísmo sempre fez parte, ou na verdade era algo que deveria fazer parte da história do povo judeu, embora esse povo, durante muito tempo, esse povo ele se prostituiu espiritualmente seguindo a outros deuses. Esse povo adorou desde Astarote, aos Balaíns, aos deuses dos amorreus, aos deuses da Filístia. Então esse povo, ao longo do tempo, ele permitiu-se que outros deuses fizessem parte da sua vida, e sempre foi o combate para este povo, a idolatria do coração. E mais à frente esse povo aprende que só há um único Deus a quem eles deviam ouvir. Este Deus é o Deus de Israel, o Deus que os livrou da escravidão do Egito. E aqui o texto diz: o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas. Então, meus irmãos, a nossa revista ela pretende isso, mostrar como nós, ao longo da nossa caminhada, principalmente nessa época pós-moderna, essa época em que as coisas acontecem tão rápidas, como nós lidamos com essas questões e como é que o nosso coração ele é guardado das idolatrias da era presente. Então, o nosso desafio é mostrar que muitas vezes o nosso coração ele presta culto a vários ídolos. E quais seriam esses deuses mais adorados da nossa época? Talvez você fale assim: não, eu não adoro nenhum Deus, eu nunca adorei a nenhum Deus a não ser o Deus da Bíblia. Mas olhando para a nossa época, as pessoas elas prestam cultos a muita coisa, né? Prestam cultos a muitos deuses. Qual é os maiores deuses da nossa época, falando em termos gerais? Qual vocês acham que é? O que as pessoas hoje dão cultos? Oi? A tecnologia, né? A pessoa ela tem os aparelhos eletrônicos, principalmente celulares, né? A gente vai falar disso na quinta. Elas acabam tendo uma reverência ali a esse, de forma às vezes até inconsciente, mas prestando culto. Mas nós poderíamos colocar, por exemplo, tem muitas pessoas. Oi? O individualismo,
individualizam, as pessoas elas prestam culto a elas mesmas, né? Então elas fazem com que tudo gire em torno delas e elas se colocam no altar e elas passam a ser os deuses dela. Nós poderíamos colocar outras coisas mais, até coisas que parecem que são boas, e são boas na verdade, né? Coisas que às vezes são boas, mas que por causa do aspecto idólatra, nós pecamos e erramos. Por exemplo, tem gente que presta culto ao corpo. Presta culto ao corpo. Então ela, e aqui nada contra a academia, porque eu farei também, né? Ainda pela fé, já estou dizendo que eu faço, né? Mas eu farei já também. Não tem problema nenhum em você cuidar do seu corpo, em você tomar cuidado para que você não fique doente, ou tenha uma saúde melhor, né? E aqui na nossa linguagem humana, para que os nossos dias se prolonguem mais. Tá? Mas tem gente que presta culpa a isso. Ela tem todo um ritual religioso em cima disso. Mas tem gente que o seu coração, o trono do seu coração é governado por um filho que é o Deus dele. E ai de quem olhar meio torto para a criança ou para o filho. Tá? Então tem muitos deuses. E aí a pergunta que ele faz aqui é possível ser crente e adorar outros deuses? É possível ser crente e adorar outros deuses? É possível ser ir à igreja e adorar outros deuses. Agora ser crente mesmo. Lembra que nós distinguimos a questão crente da questão de ser um filho de Deus. São coisas distintas, porque a Bíblia diz que até o diabo crê. Então, num certo aspecto, até o diabo é crente. Ele crê. Ele sabe que existe, mas não tem fé. Então, é possível que algum cristão, tá, que frequenta uma igreja, que é membro, professo de uma igreja, ele tenha outros deuses no seu coração. Como eu disse na quinta-feira, o jovem moderno na Inglaterra, ainda que ele seja um cristão, os domingos da manhã dele não é para o Senhor. Os domingos da manhã é para ver o clube de futebol do coração. E nós sabemos, está dentro da nossa história reformada, que o domingo é o dia do Senhor. Não é o meu dia de descanso, é o dia do Senhor. Então eu deveria guardar o domingo para o Senhor. Então tudo que eu fosse fazer nesse dia, eu devo fazer para o Senhor. E a gente tem visto, Samuel, que em Nova York a gente começou a ir, a gente era uma escola dominical antes de abrir aqui, e a gente via pessoas que não perdiam, começou bem firme na igreja, depois começou a ver Cruzeiro, o Atlético, não perdia o jogo. E eu falei, esse pessoal está com o pé na cova. Hoje já não estão mais na igreja, porque não há como vocês servir a dois senhores. E praticamente o futebol se tornou um Deus de muitas pessoas. Com certeza. Veja só, outra coisa boa, o futebol é um entretenimento. É algo que você deveria fazer como entretenimento, como uma diversão, como ir ao parque, como ir ao circo, como ir à academia, ou ir a um show. Mas a partir do momento que ele rouba o seu tempo, ele toma o lugar de Deus no seu tempo, já deixou de ser um entretenimento para ser um ídolo que está sendo construído no coração, ou que já tomou o coração. Você quer ver? Hoje a responsabilidade dessa igreja, aqui em Dionísio, nós somos poucos. E você tem responsabilidade de dar sequência a esse trabalho. E no momento que você marca as outras coisas para você fazer no dia de culto, você está desprezando. É uma coisa que eu não estou dizendo que você tem que estar em todos, mas que você tenha muita responsabilidade, porque Deus te chamou e Deus confiou essa palavra para você ser luz aqui. Se você não tiver cuidado, eu penso desse jeito, daqui a pouco não tem jeito. Isso é algo, Cidinho, que a gente vai ver aqui, a questão de comprometimento. Tá? A gente vai falar disso na hora que a gente fala de comprometimento. A não ser as exceções são... O que é exceção? É algo que acontece de forma não repetitiva, né? no português mais claro. É algo excepcional, é algo que aconteceu por uma eventualidade, mas não acontecerá de novo. O que é uma exceção? Uma enfermidade de última hora, uma indisposição física que
não te deixou ir ao local, um problema familiar, tá? Uma ligação de última hora em que você precisa atender essa ligação e se dedicar a quem está do outro lado da linha, uma visita familiar que chegou repentinamente e então te impossibilitou, tá? Coisas desse tipo. Não é eu ficar dormindo até mais tarde para descansar. Não é eu ir à casa de alguém já agendado, né, já agendando já para o domingo. Isso não é uma exceção. Você poderia marcar isso no outro horário, tá? Mas a gente vai falar mais um pouquinho disso. Porque a gente está tratando a exceção como regra. Como regra, não como exceção. Então, a proposta aqui primeiro é mostrar como nós adoradores devemos tomar cuidado para não cair neste erro de deixar que o nosso coração seja dominado por um outro ídolo. Tá? Então nós começaremos esse ensino mostrando ensinos desprezados neste novo tempo. Tá? E aqui ele começa dizendo: todos somos adoradores. Tá? Todos somos adoradores. E ele diz assim: há uma tentativa atual de fazer do homem um ser não necessariamente religioso. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato. Esse mundo que a gente vive, a intenção, principalmente das mídias, nós vamos falar isso muito na quinta-feira, tá? E qualquer conversa que você tiver com qualquer pessoa, as pessoas primeiro elas vão tentar desfazer o aspecto religioso, como se a religião fosse uma doença, como se a religião fosse uma ideologia maléfica. Tá? O que é a religião? A religião na língua latina é o religar. É um momento, é uma proposta de religar o homem a Deus. Tá? Então trazer o homem a Deus. A religião é isso, é trazer o homem a Deus. Tá? Então ela não deveria ser tratada como algo maléfico, como uma doença, como uma ideologia ruim. Ela deveria ser vista pela sociedade com outros óculos, com um olhar mais piedoso, com um olhar mais assertivo. Por quê? Porque deveria ser bom para a sociedade quando uma pessoa se manifesta uma pessoa religiosa. Por quê? Porque pressupõe que uma pessoa religiosa, uma pessoa que frequenta uma determinada igreja, ela é uma pessoa que tem valores diferentes dos valores, vamos colocar, dos valores sociais, desses valores da sociedade, como, por exemplo, uma pessoa religiosa deveria ser vista como alguém que paga bem as suas contas, alguém que não é mentiroso, alguém que honra a sua família, alguém que respeita a sua mulher, alguém que é uma pessoa boa de conversa, que não tem palavras indecorosas na sua boca, deveria ser alguém de paz. Então, o religioso deveria ser visto dessa maneira. Então, a nossa sociedade, ela vem já de muito tempo tentando tirar do homem o seu aspecto religioso, dizendo para ele: você pode ser tudo isso sem ser religioso. Por quê? Se pinta o quadro religioso como alguém hipócrita, e eu sei que tem alguns motivos para isso. Tá? Se pinta um religioso como alguém hipócrita, alguém que o discurso e a teoria são contraditórios, como um fanático, como um intolerante, como alguém que propaga o ódio. Então, o religioso ele é visto dessa maneira. Tá? Por exemplo, há algum tempo atrás, no Brasil nem tanto, tá? Mas há algum tempo atrás, no mundo, o padre ele era visto como alguém ruim na sociedade. Por quê? Por causa da pedofilia. Como, por exemplo, hoje, falar de pastor para quem não é crente, a pessoa já responde você como? Ladrão. Então, notem, né? São quadros ruins. Nem todo padre é pedófilo e nem todo pastor é ladrão. As pessoas deveriam separar o joio do trigo, mas elas não fazem. Por isso, quando a gente liga a televisão e vê lá a matéria sobre uma determinada igreja, a gente fala assim: nossa, que coisa, tem condenamento, não tem nada a ver comigo. Não. Aquilo que está acontecendo com aquela igreja
certamente vai respingar na gente, porque lá fora as pessoas não fazem a separação. Para elas, se um pastor apareceu na tela de jornal lá por causa de um crime, logo todo crente cometeu aquele crime junto com aquele pastor. Assim como foram com os padres. Então, esse aspecto religioso é uma tentativa de dizer assim: o homem pode ser bom, o homem pode ser um bom pagador, um respeitador da sua família, pode ser um ótimo marido, alguém de paz, pode ser alguém que não propaga mentira e nem fala palavras decorosas e não precisa ser religioso. Como se fosse possível olhar para a história e desconectar isso. Mas aí ele continua. Esses esforços, melhor dizendo, tentam demonstrar que com o desenvolvimento da sociedade e o conhecimento alcançado, as supostas crendices e superstições promovidas pela religião se tornaram obsoletas. Então o que eles tentam fazer? Mostrar que a sociedade ela não precisa das crendices ou das superstições dos religiosos. E aqui eles colocam como crendices e superstições o seu escopo doutrinário, o seu escopo de fé que as igrejas possuem. Por exemplo, as pessoas dizem assim: para que eu preciso ir numa igreja pedir para algum líder religioso orar por mim porque eu estou enfermo, se eu posso ir ao médico? Eu não preciso de um pastor, eu preciso de um médico. Eu não preciso de um pastor, ou um padre, ou um bispo, que seja, me aconselhar porque eu estou mal resolvido no meu casamento. Eu tenho órgãos governamentais que podem me fazer esse trabalho de reconciliação. Eu não preciso que a igreja ensine as crianças sobre esses valores cristãos aí. Eu coloco a minha criança na escola e o professor dá educação para ela. Ou eu contrato uma pessoa para ensinar a minha criança. Então, notem, tudo isso que a igreja sempre promoveu passou a ser pela sociedade como algo obsoleto, algo ultrapassado. E na realidade, o cerne dessa posição está calcado na tese de que o homem é só mais um entre inúmeras espécies do nosso planeta. E ele continua: o paradigma evolucionista assume que o homem é só mais um produto do acaso e, portanto, o que diferencia-o dos outros animais é sua racionalidade, fruto de um sistema mais complexo e evoluído. Então, a teoria, e deve ser chamado de teoria e não como eles colocam, como algo fato real, a teoria do evolucionismo, ela é totalmente oposta ao criacionismo. O interessante, e aqui eu quero usar um texto do Adalto Lourenço, o interessante é que aquilo que é novo, o evolucionismo é algo novo, não é algo antigo, é algo novo, passa a se tornar verdade, principalmente nas escolas públicas, ao passo que o criacionismo, que é muito mais antigo no sentido de as sociedades passadas viveram em cima do criacionismo, passou a ser uma tese. E que interessante, não se aprende criacionismo na escola, se aprende o evolucionismo como sendo a verdade. Ora, se as duas são teses, então por que não ensinar as duas teses? Seria o mais ideal. Qualquer coisa que não tenha uma verdade absoluta, você então faz o quê? Ensina as duas. Por exemplo, o que você espera numa aula de ciências políticas é o quê? Que o professor chegue lá e ensine para você políticas de direita, políticas de esquerda, que ele ensine, por exemplo, sobre o capitalismo, mas também se ensine sobre o socialismo. Ninguém está querendo saber a opinião do professor. Ele tem que, é obrigação de passar as duas vertentes. Na questão do ser humano, a desonestidade é: toma evolucionismo para vocês, nada de criacionismo. E aí o que é interessante, o Adalto Lourenço ele traz aqui, que o modelo criacionista, por exigir uma base racional mais objetiva e de menor complexidade, pode ser resumido através das proposições apenas de dois filósofos, entre os muitos que adotaram esse posicionamento. E aqui o Adalto Lourenço é muito inteligente nesse sentido, porque ele coloca assim: olhando de forma racional, colocando o tipo e o teto para funcionar, é muito mais racional, e é muito mais coerente o criacionismo do que propriamente o evolucionismo. Por quê? Quando você olha para a história, você fala assim: ok, quem defendeu o evolucionismo?
cite nomes que atestem ou que dão crédito à teoria do evolucionismo. Alguém poderia dizer assim, um desconhecido, né? Porque as pessoas às vezes falam sem conhecimento, falam assim, mas o criacionismo também é uma tese. Ok, nós aceitamos que você pense que é uma tese, mas vamos lá. Platão não foi um homem qualquer. Platão foi um homem à frente do seu tempo. Platão viveu no século IV e Platão propôs que o universo, sendo regido pelas leis encontradas na natureza, principalmente as que na época eram conhecidas pela geometria, havia sido criado por um criador de acordo com um plano racional. Platão foi muito assertivo nisso, foi muito pontual nisso. Se o universo, né, ele é regido por leis encontradas na própria natureza, né, principalmente nas questões da geometria, então Platão deduz o quê? Racional. Se o universo ele funciona em cima das leis que a própria natureza, que se encontra na própria natureza, então esse universo não pode ser algo aleatório ou aleatórios. Ele tem que ser criado por alguém. Tá? Mas alguém poderia dizer assim, mas Platão era alguém que era inclinado pelo cristianismo do século IV. Ok? Vamos para Aristóteles. Então, Aristóteles foi um discípulo de Platão, que aceitava também, pelas mesmas razões de Platão, que o universo havia sido criado. Platão foi um dos primeiros filósofos gregos a aceitar a redondeza da Terra. E aí, se alguém duvidar, fala assim, mas tudo bem, Platão e Aristóteles eram inclinados ao cristianismo. Aí você tem uma gama, eu vou citar só o nome de alguns respeitáveis cientistas e filósofos da era passada. Por exemplo, Francis Bacon, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Blaise Pascal, Robert Boyle, Isaac Newton e outros montes de nomes que nós temos de cientistas renomados. Só esses já bastavam. Esses eram homens que estudaram o sistema, o universo, a partir das próprias leis encontradas no universo. E eles chegaram a uma ideia, ou chegaram a um ponto que eles falam assim, isso não pode ser evolução. Isso não pode ter sido isso não pode ter sido evoluído sozinho. Isso tem que ter a mão de alguém por trás. Tem que ter um criador. Então, nós encontramos na posição criacionista, como diz Platão, algo mais racional. Ao passo que, para crer no evolucionismo, você tem que fazer um esforço muito grande. E eu digo não só esforço, mas a pessoa tem que ter uma fé profunda mesmo, de fato, em crer que as coisas aconteceram de forma aleatória. Qual a probabilidade de, aleatoriamente, você encontrar um pacote com R$1.000 na rua? Ou com R$1 milhão, uma bolsa com R$1 milhão? Qual a probabilidade? Talvez de 1 em 1 milhão, acho que é muito ainda. Um em 1 bilhão. Isso é algo assim aleatório. Se você encontrar, é algo aleatório. Talvez um bandido que assaltou o banco e fugindo da polícia caiu a bala ali, será alguma coisa. É algo aleatório. Né? Então, é impossível crer que o evolucionismo, para crer no evolucionismo, precisa ter uma fé profunda, de fato. E aí ele continua, né, dizendo, no entanto, os argumentos a favor de uma religiosidade inata são muito convincentes. Todos os dados históricos disponíveis demonstram que todas as civilizações, desde a antiguidade até os dias de hoje, têm desenvolvido sistemas religiosos. Então, esta tentativa de tirar do homem o seu aspecto religioso, ela é simplesmente caminha contra a história, porque desde o princípio, esses homens que eu citei aqui, todos eles eram homens cristãos, cientistas, filósofos cristãos. Se você olha para a história, você vai ver que todas as sociedades desenvolveram aspectos religiosos. Por exemplo, se um dia você tiver a oportunidade de ir para uma tribo indígena que não foi ainda
não teve ainda não foi desbravado, ou não teve contato com a sociedade moderna aqui, você vai lá, fica lá, você vai ver que eles têm um sistema religioso. Se vocês forem lá para o Nepal e entrar num povoado que também não teve acesso à civilização, você vai entender que aqueles índios, que aquelas pessoas, aquela comunidade também desenvolve um aspecto religioso. Troca-se o nome. Vai ter aqui o pajé, vai ter lá o Alá, vai ter o Jeová, você vai ter nomes diferentes, porém, todos eles vão ter um sistema religioso. O homem é um ser religioso. O ser é um homem que na sua essência ele propaga uma fé em alguma coisa. Tá? Então, essa tentativa de tirar o homem da religião é uma tentativa tola, porque no fim, todos nós adoramos alguma coisa. Até mesmo o ateu. Até mesmo o ateu, ele é, em certo sentido, um adorador. Por quê? Ele vai ter que trabalhar a sua fé em cima de algo que ele acredita. E o que ele acredita? Que Deus não existe. Logo, ele desenvolveu uma ideia que tomou o coração dele. Então, essa ideia que ele tem, essa busca em negar a Deus, ela parte do seu coração. Não é isso que o salmista diz? Diz o tolo no seu coração, não é Deus. Então, aquela ideia está entronizada no coração do ateu. Logo ele vai ser um adorador daquilo que ele propaga contra, tá? Ou que ele combate. Então, não há indícios de povos ou civilizações que deixaram de construir templos ou adorar os seus deuses. Isso não é algo judaico-cristão. Se vocês forem, por exemplo, olhando para as Escrituras, nós vamos olhar que a Filístia tinha sua religião. Elas adoravam a quem? A Dagon. Quando você olha para os povos vizinhos de Israel, todos eles têm os seus deuses. E notem, o problema de Salomão não foi isso. O problema de Salomão não foi as mulheres, como todo mundo diz. O problema de Salomão foi que nos seus casamentos políticos, ele trouxe também o quê? Os deuses de suas esposas. E Salomão, ele trouxe esse aspecto religioso para dentro de Israel. E ele passou também a praticar essa religião politeísta. Esse foi o grande problema. Quando Deus disse: ouça Israel, o Senhor é o teu único Deus. Ouça o Senhor teu Deus, Ele é o teu único Senhor. Então, o homem, ele é um ser religioso. Ele é um ser adorador. Ele adora alguma coisa. Tá? O homem foi criado por Deus para buscá-lo, porque só na eternidade ele encontra o sentido para a sua existência, uma vez que o Senhor pôs o que no homem? A eternidade no seu coração, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Está lá em Eclesiastes 3. Por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, também temos uma alma racional. E aí eu fico pasmo diante dos evolucionistas, sejam eles de qual linha for. Como explicar essa racionalidade do homem vindo do acaso? Aí eu, como diz no filme, que eu estava assistindo, assim, o que é mais fácil crer? Em um Criador que te disse, haja luz, haja isso, haja aquilo outro, ou crer que uma explosão, ou crer que o homem veio de um girinho? É uma merda, né? Uma merdazinha. E quem que vai? Então, mas qual que precisa de mais fé? Qual precisa de mais fé? Crer que um boom gerou uma partícula atômica, e isso aí chegou na mebazinha lá, e aí o homem passou a existir um ser racional em potencial altíssimo, que é o ser humano, para que esse ser humano, que foi criado aleatoriamente, de novo, né? Usando a fé que precisa dar. Qual a probabilidade de algo aleatório, né? Uma coisa aleatória, não inteligível, aleatoriamente ela passa a ser inteligível? É meio esquisito, é meio estranho. Quando nós olhamos para o criacionismo, nós vemos que tudo que Deus criou foi bom, desde o princípio. Deus criou as coisas boas. O Deus do evolucionismo, as coisas aconteceram aleatórias, deformadas, né?
não cresceram de forma racional, mas aleatoriamente foi se tendo uma evolução até chegar no homem. Precisa ter muita fé. Eu não tenho essa fé dos evolucionistas para acreditar nisso. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o homem, ele é um ser adorador, porque o seu coração busca algo. Se você pode conversar com qualquer pessoa, você, em poucos minutos, em pouco tempo de conversa, você perceberá que essa pessoa, ela busca algo no seu coração. Talvez ela não saiba que ela busca a Deus, mas ela busca algo, ela busca um preenchimento que ela não sabe. Ou você nunca conversou com uma pessoa dizendo assim: mas eu estou triste, eu estou precisando de alguma coisa. Você vai ver que aquela pessoa é bem casada, ela é bem financeiramente, é uma pessoa que tem tudo na vida dela, assim, tudo normal para uma pessoa viver bem, mas ainda assim ela é uma pessoa com uma lacuna gigante dentro dela. Isso só pode ser preenchido por Deus, e por isso que as pessoas, principalmente as pessoas de porte financeiro alto, os ricos, eles buscam auxílio espiritual, seja na igreja A, B, C, seja no cristianismo, no espiritismo, seja nas religiões tribais, seja em qualquer lugar que busca o preenchimento espiritual. Deus, então, colocou um homem na eternidade, colocou no seu coração a eternidade, para que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por sermos criados à imagem dele, então, nós somos seres que temos alma racional, que provém de Deus e volta para ele, como diz Eclesiastes capítulo 12. Assim, o homem é um ser completamente religioso, e de fato podemos até dizer que tudo o que ele é e faz sempre apresenta e representa a sua religiosidade. Isso é muito interessante mesmo. Quando nós olhamos, nós vemos que o ser humano, ele pratica todos os dias, de certo modo, uma religião. Ele mostra aspectos religiosos. Por exemplo, fé. Fé é algo que todo homem mostra, e fé é um aspecto religioso. Adoração a alguma coisa é um aspecto religioso. Prestar culto é um aspecto religioso. Mas aí nós perguntamos, que é a pergunta que o autor faz aqui: se todo ser humano ele é um adorador, e os ateus? Como que fica a questão? Os ateus também são adoradores? Como assim? Aí ele diz assim: nenhum ser humano é ateu por natureza, ainda mais do tipo de ateísmo que vemos até hoje. Ateísmo significa basicamente a negação da existência de um ser supremo e superior, não necessariamente Deus das Escrituras. E não é muito louco isso? Porque quando você conversa com ateu, se você pesquisar sobre o ateísmo, todo o esforço do ateísmo, e pode pegar os maiores pensadores, por exemplo, hoje Richard Dawkins, na Inglaterra, todos os ateístas na sua boa parte, o professor ensinou que não existe o termo que a gente usa, como chama, quase todos, porque você não conversou com todos, então você tem que dizer grande parte ou muitos pensam, eles combatem quem? O Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus cristão. Como que se associa, como que se o ateísmo significasse isso, negação do Deus cristão, quando no fato não é. O ateísmo, ele é a negação, da existência de um ser supremo, seja ele quem for, não importa se é o Deus cristão, se é o Buda, se é o Alá, se é um Deus de uma outra religião. E o ateísta, de fato, não deveria, na sua essência, crer ou aceitar nenhuma divindade superior, mas os esforços são sempre no Deus da Escritura. Apesar de ter implicações diferentes, é um irmão próximo do agnosticismo. O agnosticismo, ele é algo muito antigo, não é novo, Nós tínhamos na época de Paulo, por exemplo, Paulo se
debateu muito com os gnósticos. Tá? Então, o agnosticismo, são os irmãos ali do ateísmo, que são muito próximos. O agnosticismo é aquela crença baseada no ceticismo que desconsidera por completo qualquer coisa sobrenatural ou metafísica. Tá? A palavra ateu é relativamente antiga, mas anteriormente não designava pessoas sem qualquer tipo de crença. Na realidade, eram chamados de ateus aqueles que criticavam a religião ou praticada no seu tempo. Tá? Então, na história, quando uma pessoa ela criticava a religião, então ela é chamada de ateu. Mas sempre toda a história houve muita tentativa de negar o Deus das Escrituras, através dos ateus, através dos gnósticos, dos agnósticos. Tá? E olhando para isso, então o autor diz assim, que essa constatação é completamente inovadora e altamente estranho à própria história, tá? E essência do homem que hoje se estabelece, ou que até hoje se estabelece, ou independente de qualquer religião do ser humano. Ele diz que, obviamente, que todos vivem sem um conhecimento real e verdadeiro das Escrituras e sua aplicação pelo Espírito em seus corações transmitirão entre a idolatria cega e o ceticismo autossuficiente. Por isso, a fonte de toda a verdade, a palavra de Deus, nos ensina algo precioso sobre o homem e sua religiosidade. Bom, primeiro, então vamos lá. O ateu, ele também, de fato, ele é um adorador, ele tem como negar a Deus, ele tem argumentos para negar a Deus. Ele pode ser alguém que realmente não tenha fundamentos para crer em Deus. Calvino respondeu isso com os sensus divinatis, ou o senso divino, né? Na palavra latina, o senso divino. E aí o autor diz assim que o primeiro argumento se baseia em o ateísmo ser um ato impositivo à autoafirmação sobre a negação da existência de Deus, como nós já vimos. Tá? O homem precisa constantemente dizer a si mesmo que o Senhor não existe. Por isso que o Salmo 14, também o Salmo 104, vai apontar para isso, tá? Chamando o homem de insensato ou chamando ele de tolo. E aqui ele coloca de forma bem clara que o verbo dizer do Salmo 14, por exemplo, está registrado de tal maneira que podemos interpretá-lo como uma ação completa, ou seja, não importam quais sejam as evidências e os argumentos, o pressuposto de que Deus não existe já está firme no coração e na palavra. O que ele quer dizer? Que não importa tanto de argumentos que se tenham, mas o coração daquela pessoa nega a Deus, como nós dizemos na quinta-feira. A teoria e a prática, elas estão distantes. Então você pode apresentar N argumentos, mas o coração do insensato já não há Deus. Calvino, com o senso divinatis, ele diz assim, que Deus colocou diante do homem tudo aquilo que é fundamental e importante para que qualquer pessoa creia que Deus existe. Ela não precisa ler a Bíblia uma única vez, ela não precisa nunca pisar numa igreja, mas ela será diante de Deus tida como indesculpável diante da afirmação de que Deus não existe. Por quê? Por causa desse senso divino que Deus colocou no homem. Tá? E aqui ele continua dizendo assim: o ímpio não investiga, pois a sua arrogância já decidiu que Deus não existe. Então ele ignora os fatos. Ele não quer conversa, não quer diálogo, porque ele está dizendo, Deus não existe, pronto. Acabou, não tem conversa. Tá? Para ser ateu é necessariamente que o homem faça isso. Negue para si mesmo a existência de Deus, porque ele não tem o que nós chamamos do senso divinatus, ou o semen religiosis. Isso é um conhecimento inato de Deus e da sua lei, que o próprio Criador colocou nos homens. E aí diz o texto, né? Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os pensamentos mutuamente acusando-os ou defendendo-os no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Então nós temos aqui um segundo ponto. Então Deus colocou no homem o senso divino, para que esse homem não tenha como
não passe por indesculpável, dizendo assim: eu não tive a revelação do conhecimento da existência de Deus. Ora, o homem por si só, por sua essência, ele é um ser adorador. Ele tem senso divino dentro dele. Tá? Mas ainda há um outro fato de que todos os seres humanos, em qualquer lugar deste mundo, onde, meu Deus, tá? Seja onde ele vive, das Minas Gerais ao Nepal, passando pelas Filipinas, ou indo para o Alasca, ou ainda que ele viva lá no Butão, sei lá, em qualquer lugar do mundo, ele tem, durante todos os dias, um testemunho da criação de Deus, dizendo a ele a todo momento que Deus existe. Esse segundo argumento, ele então decorre de que toda a criação ter sido feita para espelhar o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, o propósito da criação é espelhar, tá, a imagem de Deus, ou seja, é espelhar Deus todos os dias para o homem. Tá? Ele diz assim: tudo o que existe comprova a existência de Deus. Esses dias nós estávamos conversando, né, falando assim: como alguém pode explicar de forma que explicar o aleatório no processo de rotação e translação da Terra? Como alguém pode explicar que a Terra está numa posição entre o Sol e a Lua, de que ela não está, eu não sei a porcentagem de milímetros, mas assim, é milímetros de milímetros de milímetros, é uma unha mais próxima da Lua, e nós teríamos problemas seríssimos com maremotos, com enchentes todos os dias, algo frio mais intenso. Se ela tivesse essa unha mais próxima ao Sol, então nós não suportaríamos o calor. Ela está de forma correta, no ponto certo. E aí eu pergunto: dá para crer que isso foi feito de forma aleatória? Eu não tenho essa fé. Para crer que aleatoriamente ela está situada num ponto e ela faz o seu processo de rotação e translação todos os dias, sem que nós não sintamos isso, e ela faz esse processo de forma correta todos os dias. Todos os dias. Mesmo que a pessoa não creia em Deus, mesmo que ela blasfeme contra Deus, mesmo que ela mate Deus no seu coração, mas ela está usufruindo desse processo de criação de Deus todos os dias, e não tem como negar isso. Como aleatoriamente, todas as estrelas e todo o universo está pontualmente no local correto. É muito difícil crer em algo aleatório. Então, a natureza, e aí o salmista diz isso, né? Que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento faz o quê? Anuncia o quê? A obra de Deus. Então, todos os dias, todas as pessoas da terra, elas estão vendo os céus proclamando. Proclamar é o quê? O que é proclamar? É como se fosse um grito, né? Dizer assim: ei, Deus existe! Ó, Deus existe! É como se o universo estivesse fazendo isso, gritando, proclamando: Deus existe. E o firmamento está anunciando todos os dias os feitos de Deus. Então, diante disso, o homem torna-se indesculpável. Indesculpável. E aí ele diz: bom, todos são adoradores, adoram alguma coisa. Não há desculpa para que os homens que não creem em Deus façam isso de forma inocente, ou façam isso sem que se tornem culpados diante de Jesus Cristo. Por quê? Por causa dos sensos divinos e por causa da criação reveladora. Então, diante disso, o chamamento de Deus para aqueles que creem em seu nome é adoração ao único Deus. Adoração ao único Deus. Por quê? Porque quando nós voltamos de novo para a criação reveladora, nós observamos então, através dos Salmos, essa verdade
que as Escrituras nos ensinam que Deus se pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos de Deus são invisíveis, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, como diz o texto de Romanos, esses homens são tidos como os indesculpáveis, e aí Romanos é muito mais claro, né? Eles são indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Porque tendo o conhecimento de Deus, as Escrituras estão dizendo assim, todos os homens têm o conhecimento de Deus. Ele nunca pisou na igreja, porque o que a gente ouve em algumas palestras, né, somente na internet, ele diz assim, mas e a pessoa que nunca teve o conhecimento de Deus? E a pessoa que nunca leu a Bíblia? E a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? E uma pessoa que nunca pisou o pé na igreja? As Escrituras dizem, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. E o que diz o insensato? Não há Deus. O insensato, no seu coração, e é isso que diz o Salmo 14, essa palavra. O insensato, ele torna-se indesculpável, ele não tem desculpa, porque ele, mesmo com todas as provas, com todos os argumentos, todos os dias a natureza se manifestando, os céus proclamando a glória de Deus, ele diz, Deus não existe, Deus não existe. Ele não investigou, ele não olhou para as evidências. É como se você estivesse diante de uma investigação e você não investigasse os fatos verídicos. Você olhou para aquilo e falou assim, foi assim que aconteceu, minha mãe morreu de morte cardíaca. Não, investiga. O coração parar foi foi algo que aconteceu, mas o porquê o coração daquela pessoa parou? Pelo susto? Por medo? Nervoso? O que foi que aconteceu para que ela tivesse uma parada cardíaca? O investigador vai lá, investiga e diz assim, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória porque diante de uma situação que eu vi uma pessoa muito importante na minha vida, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória porque um sobrinho dela foi assaltar ela, ele era usuário de droga, e ele então foi com uma arma até ela, e ela, no desespero, teve uma parada cardiorrespiratória, caiu da escada, bateu a cabeça, teve, além da parada, teve traumatismo intracraniano e veio a falecer. E a gente ficamos ainda sofrendo aí durante mais de uma semana, ou 15 dias aproximadamente, com esse infortúnio. Mas, e aí ficou-se que ela teve a parada cardiorrespiratória, caiu da escada e teve um traumatismo. Mas todo mundo sabia o porquê que ela fez. Não tiveram provas e não houve uma investigação policial para saber por que disso, mas todo mundo sabia o motivo. Entendeu? Então é isso que a Bíblia diz. O insensato, ele não pesquisa, ele não investiga. Fala assim, cara, por que a terra é assim? Por que as coisas nascem assim? Por que se eu jogar uma semente na terra ali e eu não fizer nada, ela vai nascer? Conversando um dia aqui com um vendedor ateu, e ele deu bastante argumento que eu coloco para ele. Para mim, você não me assusta muito, porque a Bíblia já fala que você é nécio. O nécio não tem dinheiro. Aí ele diz, isso é pegou pesado. Mas a Bíblia que fala, ele não quer que seja classificado como desprovido de conhecimento. Infelizmente, gosto dos termos, mas é uma loucura quando as pessoas creem em algo, creem em algo que exige muito mais fé do que propriamente intelecto, do que propriamente crer. Olha, esse é o motivo disso. É como você dizer para uma pessoa, 1 mais 1 é 2, a pessoa, não, 1 mais 1 é 3. Não é 2, 1 mais 1 é 2, olha as evidências, você tem 1 mais 1, então você pega esses dois e forma 2, a pessoa fala, não, é 3,
é 3, porque o fulano, não, é 2, não é 3. Gostaria de fazer negócio com uma pessoa dessa. É. Na hora de eu pagar para ele, assim, depois era 3. Seria bom, né? Mas não funciona assim para essas horas. Então, as escrituras vão dizer isso, vão ser muito claro com isso. Por mais que os ateus tentem negar a existência de um ser supremo, eles na realidade estão lutando contra si mesmo e contra toda a criação. A escritura esclarece que o propósito que eles têm para negar a existência de Deus, ou a existência do Senhor, é praticar iniquidades. Então, o que está no coração de um homem que nega Deus? Os desejos da sua carne. O seu coração está possuído pelos seus desejos. Então ele é um adorador de si mesmo, ele tem algo no seu coração, ele tem algo entronizado no seu coração, e por isso ele precisa negar Deus todos os dias. Por isso ele precisa negar. Obscurecido, entendeu? Obscurecido. Então ele é um insensato, ele quer viver de forma obscurecida, ele obscurece seu coração para não crer na existência de Deus. E aí nós vemos então o terceiro tópico, que diz que a adoração ao único Deus. Essa é a convocação do Senhor ao povo. Porque é verdade que todos os homens são religiosos, ou seja, são adoradores, mesmo que alguns neguem veementemente, podemos partir das Escrituras, ou podemos partir para a próxima verdade revelada nas Escrituras. Só o Deus verdadeiro deve ser adorado. Então as Escrituras convocam o seu povo para uma adoração, mas não é uma adoração a todos os deuses. Esse é o motivo em que nós, os crentes protestantes reformados, nós não participamos de culto ecumênico. Nós não participamos. Não adianta falar, não, mas eu estava vendo uma página de um ex-pastor meu, ele estava num evento com pessoas de uma religião hinduísta. Ele estava lá, estamos aqui na e os nomes são bonitos, né? Na pluralidade religiosa, porque Deus ama todos, né? Então, que negócio, né? Os nomes são bonitos, pluralidade, né? União do pensamento cristão, né? A fraternidade religiosa, missão integral, teologia da libertação. Os nomes são bonitos, mas nós não participamos disso. Por que nós não participamos? Porque as Escrituras nos convocam para a adoração ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Nós não prestamos cultos a outros deuses. Israel sempre foi chamado a adorar somente ao Deus verdadeiro. E essa singularidade do Senhor é diametralmente oposta à multiplicidade dos deuses de Canaã. Lembra quando o povo está caminhando a Canaã, o que o Senhor pede àquele povo? O que o Senhor ordena àquele povo? Que não adorem os deuses de Canaã. Esse é o grande problema de Israel no passado. Dos reis de Israel, somente Davi, mais alguns reis, não foram idólatras. A maioria dos reis, quase que, a maioria de novo está errado, tá? Grande parte dos reis de Israel sucumbiram à idolatria dos deuses vizinhos. Manassés, Salomão e outros tantos. Né? Saul consultou uma médium. Então, Deus convoca o seu povo para adorar somente o Deus verdadeiro. E essa singularidade é o que Deus pede. Isso está muito claro nos textos bíblicos, porque o Senhor diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há outro Deus. Isaías 46, que é o mesmo que é dito lá em Apocalipse. O Senhor, Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, o princípio e o fim. O fato de Deus ser somente um implica na sua singularidade e a inexistência de outro de mesma ordem ou natureza. É uma questão puramente de lógica, que age somente um Deus vivo e verdadeiro. É impossível coexistir em dois deuses da mesma natureza. Claro que os gregos tentaram, com o panteão, a criação de
outros deuses, né? Então você tinha lá de Artemis a Thor, ao Zeus, vários deuses, Hermes, cada deus tinha a sua funcionalidade, todos eles prestavam, né, de certa forma, reverência a Zeus, mas existiam outros deuses menores, que eram responsáveis por esferas da vida. O deus dos mares, Netuno, né, o Hades, né? Dionísio, verdade, Dionísio era um deus, o deus do prazer, o deus do vinho. Né? Então você tinha muitos deuses dentro do panteão grego que respondiam a Zeus, o deus dos deuses. Porém, as escrituras, elas sempre conduziam o seu povo à singularidade. Só existe um Deus. Não dá para ter na mesma esfera dois deuses, porque a Bíblia diz: ou você agrada a um e despreza o outro. Não tem como você agradar a dois senhores. Mais ou menos isso que eu ia falar. E o grande problema é que você participar de um documento, você não tem grande conhecimento bíblico falando, e você não tem como discernir o que é verdadeiro, porque é como se uma água estivesse contaminada, mas você só vê a contaminação por microscópio. Quando o Espírito Santo de Deus deixa de existir, porque o Espírito Santo não atua em lugar nenhum, e a gente começa a dividir o nosso coração com algumas coisas que não convém, Deus se afasta da gente também, porque Ele não atua em lugar. E é muito interessante, eu participei já uma vez de um evento ecumênico, para mim ver como que era, a curiosidade também que eu tinha, e eu era estudante na época, eu participei. E assim, a proposta é de sucumbir o cristianismo evangélico. É de sucumbir o cristianismo. Porque, por exemplo, eu ouvia lá, né, algumas freiras da teologia da libertação dizendo assim: olha, alguém falava assim, mas Paulo disse isso, aquilo. Não, mas nós não cremos nas palavras de Paulo. Paulo falou, na sua época, Paulo era homem. Nós cremos na palavra de Jesus. E eles fazem a distinção, então, entre as palavras de Jesus, que são inerrantes, inspiradas, e as palavras de Paulo, de Pedro, de Tiago, tal. São separações. Então, a Bíblia contém a palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão das Escrituras. Aliás, só a Escritura é algo nosso. E nós não abrimos mão disso. Então eu participei de uma lá que então você tinha de tudo. Você tinha gente do candomblé, das linhas católicas, né? Não é a católica tradicional, mas era católica da teologia, da libertação, de outras ordens, né? Do Opus Dei, por exemplo, que é uma teologia mais radical, e de outras linhas lá dentro, com cristãos de algumas esferas do protestantismo, né, pentecostal, hinduístas, budistas. Era uma feira livre. Um ambiente assim que não foi legal, não gostei, não foi legal. Não. Fui bem tratado, muito bem tratado, me acolheram muito bem, mas eu fui uma vez para nunca mais, né? Não quis mais, não. Não é um ambiente legal, não, porque você percebe nitidamente ali que a intenção é de que viva a vida da maneira que é, e claro, lá acontece de tudo lá, mas a ideia é de minar o Deus cristão, o Deus das Escrituras. Então não é para nós isso. Então ele continua. O fato de Deus ser somente um, né, implica então na sua singularidade. Tá? É uma questão de lógica. Nós não podemos crer na existência de dois deuses, porque é impossível coexistir dois deuses em uma natureza e essência, pois nenhum deles seria o fato divino. Então, não dá para a gente ter duas pessoas, dois deuses no nosso coração. Só há um trono. Esse trono é ocupado por um Deus. Não há para ter dois deuses no coração, porque haveria um confronto aí. Qual deles seria divino? Quem criou quem? Como de fato lidar com isso? No entanto, como veremos, a singularidade de Deus, então, a singularidade de Deus não impede que hajam três pessoas distintas. Nós veremos isso na próxima aula sobre Trindade. Guarde, é um assunto mais complexo, nós explicaremos. Nós cremos em um Deus, mas nós não negamos a existência de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Novo Testamento, ele corrobora
com o ensino das Escrituras do Antigo Testamento, quando assume a unicidade e a singularidade de Deus. Para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Por isso, irmãos, a ideia do evolucionismo, seja ele qual linha for, ela é meio estranha. E é impressionante como essas posições, né, essa posição, na verdade, ela se sobressai. Trata-se o cristianismo como uma posição experimental, desprezada, coloca-se como verdade um ateísmo, para que cada vez mais as nossas crianças, e quando a gente fala de criança, nós estamos falando de geração futura. Então, a ideia do evolucionismo é sempre, quase a regra é quase sempre regra, tá? Embora tenha divergência. Geralmente uma pessoa que é evolucionista, ela também é progressista, tá? E a sua linha política é socialista. E a ideia disso é trabalhar o quê? Com gerações futuras. Você não consegue, por exemplo, nenhum evolucionista, socialista ou progressista poderia vir aqui hoje, para nós que estamos aqui, e ele poderia falar o que ele quisesse. A gente já tem conceitos formados, nós já somos fundamentados, mas nossas crianças não. Então, qual é a ideia deles? Trabalhem na cabeça das crianças, dos jovens, porque nós um dia morreremos, mas essa geração, ela vai viver bastante tempo. Então você trabalhe na cabeça delas, tire Deus da vida delas, como? Nas escolas, nos entretenimentos, no dia a dia. No dia a dia. Se você conversar com os jovens da cidade, por exemplo, não os conheço, mas estou baseando pelo que eu conheço de outros locais, você vê que a ideia do jovem moderno, do jovem pós-moderno, é o quê? Não, Deus é amor, então não tem necessidade de eu ter uma vida religiosa. Não, ele tem outros afazeres, outras preocupações, tem outros objetivos. O objetivo dele não é estar numa igreja, não é ser alguém religioso. Não é. E você vai conversar com pessoas em algumas visitas que você faz, você vê que as pessoas querem o quê? Elas querem solução de problema, mas não querem comprometimento com Deus. Porque religião pressupõe comprometimento. Comprometimento com aquele a quem você serve. Então, para que eu não tenha comprometimento, eu preciso então tirar o aspecto religioso. E aí, concluindo, ele diz assim: porque todos os homens são adoradores, devemos nos preocupar com quem ou o que adoramos. Deus é o único Criador e sustentador do universo, merecedor de adoração e louvor. Muito embora alguns homens neguem a existência e se julguem não religiosos, compreender a unicidade e singularidade de Deus é essencial para reconhecê-lo como revelador de sua palavra. Então, mesmo que a pessoa ela negue a Deus, mesmo que ela não creia em Deus, como nós dissemos, ela vai ter na criação argumento, vai ter na criação provas irrefutáveis da existência de Deus. E por fim, Deus colocou no homem a eternidade. Então, se você perguntar para uma pessoa que não crê em Deus, para explicar o pós-morte, por exemplo. Então, tudo bem, se você não crê em Deus, me explica o porquê que você não quer morrer, já que morreu, acabou. Não, ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver eternamente. Tanto é que todo ser humano, de qualquer espectro que for, ele não faz planos limitados. Eu brinco muito, né? Uma situação que é muito interessante. Nós tínhamos um amigo muito crente, gente boa demais lá em São Paulo. Ele estava já com seus quase 80 anos, e aí ele começou a fazer um projeto de comprar um apartamento com 30 parcelas. Então faz a conta aí, né? 80 anos, 30 parcelas. A matemática não permite.
né? Porque certamente ele não ia viver 30 anos, como de fato não viveu 30 anos. Não viveu 30 anos. Desculpa, 30 anos, não é 30 parcelas, não, 30 anos, 30 anos. Não batia a conta aí, 30 anos para 80 anos, né? Então, ele teria que viver até os 110 anos e nós sabemos que isso aí é Guinness Book, né? O perto ali. E ele de fato não viveu, morreu 3 anos depois. De 30, só 3 ele viveu. E claro, a família, os filhos, foram falar, pai, pega leve aí, não é o momento, tal, tudo, né? Vai viajar, vai descansar, vai curtir a vida, porque apartamento nem tem necessidade e não vai bater a conta. Então por que a gente faz isso? Porque a gente acha que a gente é eterno. A gente faz os planos para a vida toda. Ninguém faz planos para dizer assim, pera, tem que tomar cuidado, porque pode ser que eu não viva tanto tempo assim. Então deixa eu tomar cuidado com os meus projetos futuros. Isso qualquer ser humano faz. Então eles não têm como explicar esse senso da eternidade no coração. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com quem rege o nosso coração, com quem de fato está no trono do nosso coração. Se é Deus ou se são outros deuses estranhos. Tem alguns livros muito interessantes que eu sugiro para leitura, por exemplo, Idolatria do Coração, do Adriano Felipe Fontes, um livro muito bom, né? Eu tenho ele, um livro muito interessante quando aponta para idolatrias que nós cometemos no dia a dia, tá? Deuses Falsos, do Tim Keller, também um livro muito interessante que mostra como nós colocamos no nosso coração deuses não verdadeiros, deuses falsos, que é o oposto ao Deus verdadeiro. Tá? São sugestões de leitura. Deus abençoe, meus irmãos. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje.